Aleluia! Eita glória! Deus é bom, amém, irmãos? Que palavra poderosa. Nós cremos nisso, em cada verdade ensinada. Amém? Antes da gente começar, faça uma confissão comigo. Pegue sua Bíblia, seja ela digital ou impressa. Vamos reafirmar aqui, Damares falou aqui no início da ministração. Levante ela assim e diga: esta é a maravilhosa, a poderosa, a infalível, incorruptível e imutável palavra de Deus, que vai transformar as nossas vidas nessa noite. Amém? Glória a Deus. Abre comigo no livro de Jó, no capítulo 8. Aleluia. Deixa eu te dar o contexto desse livro, desse capítulo 8 do livro de Jó. Jó estava passando por tudo que havia passado, mas ele estava murmurando, falando algumas coisas, e por falta de conhecimento mesmo, como a gente sabe pelo texto, que ele não conhecia Deus, como ele achava que ele conhecia, e ele estava falando coisas por causa das pressões, das situações que ele estava passando, e essas coisas estavam falando, a forma como ele falava dava a entender que Deus estava sendo injusto com ele, porque ele achava que a causa dele era justa e que Deus estava sendo injusto, porque o que ele estava passando ele não merecia, porque ele fazia coisas, ele dizia coisas, ele dava esmola, fazia, e aquilo ali para ele era a sua própria justiça, e para ele não era para ele estar passando por causa disso. E a fala dele, muitas vezes, se você ler o final do capítulo 6 e todo o capítulo 7, você vai ver que tem elementos de que ele diz que as pressões e as situações que estavam passando na vida dele, tinha sido Deus que estava fazendo isso com ele. Amém? E aí o capítulo 8 se levanta um homem chamado Bildade. E esse homem, ele vai exortar Jó acerca disso que ele está falando. Se você olhar o primeiro versículo do capítulo 8, diz: respondeu Bildade, o suíta, até quando falarás tais coisas? Então ele vem para corrigir ou para mostrar para Jó que não era bem assim como ele estava pensando, ou não era bem assim como ele estava falando. E aí ele traz do versículo 5 até o 7, que é o que a gente vai ler, uma instrução poderosa. Que se a gente entender essa instrução e aplicar em nossas vidas, nós vamos ver o resultado dessa palavra e da manifestação dessa palavra em nossas vidas. Amém? Então, lê comigo Jó capítulo 8, verso 5. Ele diz assim, mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá de sobremaneira. Amém? Então, Bildade ele está dizendo o seguinte para Jó: olha, Jó, se você buscar a Deus, se você for puro e reto, você verá as consequências dessa busca, ou você verá o resultado. Amém? Então, ele traz 3 instruções poderosas. 3 passos interessantes. Primeiro, se buscares a Deus. Segundo, se você for puro e reto, ou seja, se você ajustar a sua vida ao que Ele quer, você verá a manifestação do poder dEle. Era isso que Bildade estava dizendo a Jó. Eu queria ler esses 3 versículos na Nova Bíblia, numa versão da Nova Bíblia Viva. Diz assim: mas agora, se você procurar e implorar ao Todo-Poderoso, se procurar a Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se você for sincero e puro, ele não demorará em ajudá-lo e restabelecerá num lugar justo e feliz. E você verá que o que você tinha antes era pouco, comparado com o que Deus lhe dará. Amém? Então a gente precisa entender isso para aplicar nas nossas vidas. Se nós queremos andar e viver a palavra que Deus trouxe para essa igreja, de um ano de mais e maior, de um ano de alto rendimento, eu preciso entender que há
parte que cabe a mim de buscar a Deus, de ajustar a minha vida, para que assim eu possa desfrutar da manifestação do que essa palavra fala para mim. Amém? Então, a manifestação de tudo aquilo que Deus disse em sua palavra tem uma parte que cabe a mim. E eu preciso entender. Então, a gente vai começar entendendo esse se buscardes a Deus. Amém? E para a gente entender o buscar a Deus, eu queria te convidar a abrir comigo no Salmos capítulo 27, versículo 4. O Salmo de Davi, amém? E eu acho esse salmo muito forte para ensinar o que é uma busca a Deus. O que é buscar a Deus. Eu vou ler aqui na versão King James atualizada. E ele diz assim, versículo 4 do Salmos 27. Um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Amém? Olha que palavra poderosa. Primeira coisa que Davi está falando aqui nesse salmo, ele diz assim, ó, um anseio eu manifestei, um anseio é um desejo. É um desejo acima dos outros desejos. É algo que demonstra para nós prioridade. Então, o primeiro ponto de uma busca a Deus é você desejar isso. Amém? Você precisa desejar dentro de você, buscar a Deus. Isso precisa nascer dentro de você. Precisa começar a ser construído dentro de você. O buscar a Deus nasce dentro do seu coração. Você precisa ter esse anseio, esse desejo acima de todas as prioridades da sua vida. Buscar a Deus acima de qualquer coisa. Amém? Porque Davi, ele tinha tudo. Ele era rei. Se você ler lá em 2 Samuel 12, quando Natan vai exortar Davi acerca do seu pecado, ele diz assim, olha, Davi, você tinha tudo. Deus te deu o reino de Israel, de Judá, todas as coisas, esposa, riquezas, e se você achasse pouco, ele ainda te daria mais. O profeta Natan fala para ele, porque Davi tinha tudo. Mas esse homem que tinha tudo, tinha um desejo acima de todas essas coisas. E para buscar a Deus, nós devemos começar gerando esse desejo dentro de nós. Amém? Você pode ter quase tudo o que quiser, mas se resolve pedir uma coisa só, você precisa entender que essa coisa é muito importante para estar acima de todas as outras. Amém? E aí ele continua, e eu um anseio manifestei ao Senhor. O segundo passo de uma busca a Deus, primeiro você deseja, mas depois você manifesta o seu desejo a Ele. A sua oração, ela tem que ser compatível com o que está dentro de você. Você precisa agora pedir a Ele aquilo que você tem desejo dentro de você. O desejo foi gerado, mas agora precisa ter uma fala. Como o Damares bem falou aqui agora há pouco, precisa-se ter uma fala. Eu desejo, e eu falo, eu peço, eu manifesto ao Senhor o meu desejo. Senhor, eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. Porque não pode ficar só no campo do desejo, mas precisa haver uma ação correspondente. Uma fala que se adeque àquilo que eu desejo. Amém? Nossas orações refletem as nossas prioridades e também a nossa dependência de Deus para alcançar o que não conseguimos sozinhos. Então ele diz, uma coisa eu desejei, eu ansiei e manifestei ao Senhor. E qual a terceira coisa? E sua realização eu buscarei. Agora é a hora da ação. Eu desejo, eu falo, mas eu também vou agir.
Eu preciso entender que há a minha parte em buscar ao Senhor. Eu desejo, eu manifesto a Ele a intenção do meu coração, mas eu me movo para buscar. Eu faço, agora eu vou agir. Eu preciso entender que há uma responsabilidade em mim, de me mover naquilo que eu desejo e que eu falo. Porque só desejar não é suficiente, só falar não é suficiente. Mas eu preciso também me mover de acordo com aquilo que eu estou falando. Porque se eu digo, Senhor, eu desejo o Senhor, e digo a Ele, Senhor, eu quero te buscar, mas eu não faço completamente nada, não tem resultado. Então eu preciso agora colocar a minha força para buscar a Ele, orando, lendo a sua palavra, todos os dias. Haja chuva, sol, cansaço ou não, ou vigor, mas eu faço aquilo que eu quero e que eu desejo. A Bíblia fala lá em Jeremias, não precisa abrir, no capítulo 29, 13, diz assim: buscai ao Senhor, e o encontrará, quando buscardes de todo o seu coração. Então há uma ação que eu preciso. Então esse buscar a Deus na minha vida, esse início de caminho onde eu preciso buscar a Ele, deve começar sendo gerado no meu coração, falado com a minha boca e agido, e ações correspondentes daquilo que eu falo e que eu desejo e que eu creio. Amém? Então Bildade disse a Jó: ei, se buscardes o Senhor. E aí ele fala, se fores puro e reto. Porque agora há uma condição. Quando eu estou disposto, eu me predisponho a buscar a Deus, eu preciso entender que eu preciso adequar a minha vida ao que Deus pensa, ao que Deus quer, ao que Deus tem interesse. Não é Deus que se adequa a mim, sou eu que me adequo a Ele. Uma vez desejado, falado e buscado, eu preciso entender que a minha vida não pode estar de todo jeito. Por isso Bildade disse, olha, se fores puro e reto, ele está falando santidade. No processo de buscar a Deus e no processo de me envolver com Ele, eu preciso estar ajustado ao molde dEle. E esse molde é santidade. Se for puro e reto. Abre comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 12. E eu gosto do livro de Hebreus, quando a gente vai falar sobre santidade. Acho que eu falei isso no culto de homens. Porque a gente precisa entender santidade para andar nela. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém? A instrução aqui é clara. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas o livro de Hebreus, ele traz dois termos distintos quando ele trata de santidade. Um pouquinho antes, se você ler no capítulo 10 ou 11, ele vai falar sobre a santidade e ele usa, na tradução para o português, a gente tem santidade. Mas essas palavras são distintas porque o escritor de Hebreus, quando ele trata de santidade, ele usa duas palavras distintas do grego. Quando ele fala da santidade de Deus, ele usa a palavra aiotis, ou aiotis, que significa santidade ou santo na qualidade de ser. Porque Deus é santo, é uma qualidade, é o caráter dele, é uma característica dele. Ninguém pode mudar isso. Mas em Hebreus 12, 14, quando ele fala que sem santidade ninguém verá o Senhor, ele usa a palavra aiasmos, que significa estado ou posição, lugar. Então eu preciso entender que por característica eu não sou santo. E eu nunca vou conseguir ser.
Essa não é uma qualidade minha nem sua, mas graças a Deus pela sua graça, que nos alcança e nos permite mudar o nosso pensar, falar e agir, fazendo com que isso agora nos coloque numa posição de santidade. Então, quando ele fala que sem santidade ninguém verá a Deus, ele está falando, se eu e você não ajustarmos a nossa vida, mudando o nosso pensar, falar e agir, nós nunca vamos entrar ou estar na posição onde nós somos santos. Então eu não consigo ser santo por mim mesmo. Eu preciso entender que a santidade que eu preciso buscar e que eu preciso moldar na minha vida, eu só consigo porque Deus me deu a graça dele e a sua palavra para me moldar segundo o que ele quer. E aí eu me coloco num lugar de santidade, aonde ele me encontra e eu encontro ele. Então ninguém consegue ser santo pela sua própria força. E eu preciso entender isso. Eu preciso buscar isso. Eu preciso ajustar a minha vida a isso. Para que eu me encontre no lugar onde eu consigo encontrar a Deus e Ele me encontrar. Então, se buscardes a Deus e se for reto e justo, essa santidade precisa ser entendida. A santidade é um posicionamento, e se eu não estiver neste lugar, não verei ao Senhor. Porque o pecado é tudo aquilo que fere a aliança que temos com Deus, em Cristo Jesus. Amém? Então eu não posso me enganar, e eu não posso enganar a vocês. Na busca ao Senhor, precisa haver santidade. E quando eu entendo que não é na minha força, mas que eu dependo dele e da sua graça, como Tony Cook fala no livro DNA, a Graça de Deus, uma graça para a santidade, que é o amor de Deus se movendo em meu favor para me tornar santo, ou para me colocar numa posição ou estado de santidade, eu começo a entender, nossa, como eu dependo dessa palavra. Como eu dependo das instruções. Não basta somente eu ter o desejo de buscá-lo, mas eu preciso abrir o meu coração e a minha vida e estar disposto a arrancar coisas da minha vida que não condiz com o que ele nos ensina, para que eu possa encontrar ele. Deus é muito bom. Na verdade, ele é a própria bondade. Porque ele deseja se relacionar com nós e nos dá a ferramenta que dá acesso a esse lugar de relacionamento. Porque ele, na sua divindade, ele poderia dizer assim, ó, corra, meu amigo, se vire. Eu quero que você se torne santo e ponto final. Mas ele mesmo nos dá o Espírito, a palavra, a graça, a unção, todas as coisas vêm dele para nós. E o que é meu e o que é seu? A disposição e disponibilidade do nosso coração de se expor a essas verdades e transformar as nossas vidas. A parte mais fácil ficou conosco. Por isso Jesus nunca foi mentiroso e nunca vai ser. Ele disse, ei, meu fardo é leve. Vem aprender dessa escola. Porque o esforço mínimo é seu. Eu já estou te dando todo o caminho para você alcançar aquilo que eu mesmo peço de você. Então, a gente precisa entender isso. E por último, ele diz, olha, certamente o que você tinha, ou que Deus lhe dará, será muito maior do que o que você tinha. Quando você busca a Deus, ajustando a sua vida, a manifestação da palavra dele, do poder na sua vida, é muito maior do que tudo que você já viveu, com tudo que você já experimentou. Por isso a palavra para a nossa vida,
mais e maior, um ano de alto rendimento. Porque tudo que nós vivemos até hoje não se compara ao que vamos viver a partir do momento que considerarmos o mais e o maior. Por isso é um ano de alto rendimento, alta eficiência e eficácia em tudo que você for fazer. E se não entendermos essas coisas que são base para as nossas vidas, mais e maior, ano de alto rendimento, vai ser um jargão apenas. Mas viver genuinamente essa palavra é agarrá-la e corrê-la com aquilo que ela diz. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, todo mundo conhece. Aleluia. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando eu busco ao Senhor, em santidade, ajustando a minha vida, adequando, arrancando as coisas velhas e colocando as novas, Deus se torna galardoador, presenteador. Não é, eu particularmente não gosto de dizer que Deus é um bom pagador, porque parece algo legalista, do tipo, eu faço e Ele me paga. Eu prefiro ver como um presente, que é algo que você não espera. Você desejou, você buscou, você ajustou sua vida, você está vivendo bem demais, só fazendo isso. Mas Ele, por Ele mesmo, pelo seu amor, sua bondade, Ele te presenteia com coisas maiores, com coisas mais concentradas, como o pastor Isaías bem colocou, inspirado pelo Espírito, para serem diluídas. A manifestação das bênçãos do Senhor alcançarão a sua vida quando você pôr em prática aquilo que Ele fala, em sua palavra. Amém. Aleluia. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35, essas são as consequências de você buscar a Deus ajustando a sua vida. Diz assim, ó, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Porque essa palavra e o que Bildad disse a Jó, no livro de Jó, é isso. Olha, faz, busca e confia. Não abandona isso porque não aconteceu no momento seguinte que você fez. Porque eu sei que as coisas hoje estão aceleradas demais. Mas o tempo de Deus, às vezes, não é o nosso. Às vezes não é o nosso. E eu estou passando por uma situação, ou você está passando por uma situação e quer que a mudança aconteça amanhã. Mas se você buscar diligentemente o Senhor, ajustando a sua vida, você verá a manifestação do poder dEle. Ele não falha, Ele não mente, Ele não muda. Tudo que Ele falou e prometeu vai acontecer. Mas e o que eu faço enquanto não se manifesta? Continue buscando a Ele. Continue vivendo em santidade. Continue adorando. Ele vai te presentear quando você menos esperar. Não viva num relacionamento com Deus achando que você é um CLT dele, não, filho. Que quando dá um mês diz, bora Deus, cadê meu pagamento? A gente que trabalhou em CLT sabe como é. Quando dá pagamento é dia 30, deu 31, não caiu, meu filho, já fica todo mundo, bora, cadê o pagamento? Olhando na conta toda hora, abrindo, puxando assim, para atualizar o extrato bancário para ver se o dinheiro caiu. Não faça isso com Deus, não. Viva e continue vivendo, buscando a Ele, servindo a Ele,
adorando a Ele, andando em santidade, certamente Ele te presenteará, Ele irá dar galardão a você. Porque lá em Provérbios, você não precisa abrir, e eu queria chamar o louvor, que eu já vou encerrar com isso. Provérbios, no capítulo 10, 22, diz: a bênção de Deus, ela não vai causar dor. Ela não vai trazer prejuízo para você. Pelo contrário. Ela vem para te alcançar como resultado ou manifestação de tudo aquilo que você fez em linha com a palavra dele. Porque é da característica de Deus, é do caráter dele te abençoar. Eu não posso mudar isso, ninguém vai mudar isso nele. Ele vai continuar fazendo isso. E nós precisamos entender que esse é o caminho para vivermos uma vida abundante nele. Amém? Feche teus olhos. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças nessa noite, porque expomos os nossos corações, não a simples informações, mas a instruções, que aplicadas em nossa vida, no devido tempo, produzirão fruto de justiça. E nós cremos, Pai, e declaramos alinhar os nossos corações às verdades ensinadas nessa noite. Andar com mais fé, a buscar ao Senhor de todo o nosso coração, diligentemente, a ajustar as nossas vidas, poldando as nossas vidas como uma árvore bem poldada, aparada e ajustada para crescer na direção certa. Porque é o desejo do nosso coração e nós geramos esse desejo. Nós geramos em nós o desejo de nos relacionarmos com o Senhor de uma forma cada vez mais íntima, de uma forma cada vez mais forte. E entendemos que precisamos nos despir do velho homem, mudando a nossa mente para nos renovarmos do novo. Santidade é importante, desejar é importante. E cremos, Pai, que o Senhor é um Deus galardoador, que o Senhor tem coisas preparadas para as nossas vidas, maiores, concentradas, e nós estamos ajustando a nossa estrutura para recebermos de Ti, nos tornando mais robustos, mais fortes, ajustando o nosso entendimento e o nosso coração à Tua palavra, ao Teu conhecimento, nos tornando adultos, varões, e não mais meninos, para que o Senhor possa confiar as coisas às nossas mãos, porque não serão perda, não serão prejuízo, mas irá multiplicar. Nós te agradecemos, Pai, por uma noite de ensino, de compreensão, onde Teu Espírito nos auxiliou a compreender as verdades reveladas da Tua palavra. No nome maravilhoso e poderoso de Jesus. Se você está aqui em nosso meio e ainda não tomou a decisão de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
todo esse processo. Você pode até querer começar a andar nesse processo, a andar nessas verdades sem confessar Jesus, mas eu te digo, será toda perda. Porque a própria palavra dele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Nem porque ele já está. Então, se você está aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão, ou se você está aqui nessa noite e porventura acabou se desviando dos caminhos do Senhor, hoje é noite de reconciliação. Deus está te esperando, de braços abertos, como um pai bondoso, para te abraçar. E Ele tem te olhado todos os dias, esperando o dia da decisão de você abandonar as coisas que você estava vivendo para seguir o caminho. Há alguém no nosso meio? Todos santos, todos salvos? Se você está aqui nessa noite e você já é salvo, já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, ou Espírito Santo, uma evidência bíblica de falar em outras línguas, hoje é noite que você assiste. A oração em línguas ela tem um papel fundamental nesse processo. É você se transportar no Espírito. É você se revestir de poder para ser testemunha de Deus. Para poder